Sabemos então que a rede de computadores é dividida em camadas, então onde a gente tem a camada de aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Aqui na camada de aplicação a gente vai ter vários protocolos, entre eles o HTTP, HTTPS, que é o HTTP com a TLS ou SSL. Aqui a gente vai ter outros protocolos como SSH, FTP, DNS, RDP, SIP, enfim, todos os outros protocolos que normalmente a gente conhece da camada de aplicação, vem da camada de aplicação, tá? Aqui, como que funciona então especificamente o HTTP? O HTTP ele funciona utilizando a arquitetura cliente-servidor. O que significa cliente-servidor? Significa que eu vou ter um servidor esperando por alguém mandar uma requisição. Esse servidor ele vai existir e responder em uma porta. Ele vai ter uma porta aberta, que é uma porta que, nesse caso, voltando um pouco aqui nos nossos slides aqui na camada de transporte, ele vai utilizar o protocolo TCP, tá? Porque é um protocolo seguro, um protocolo que vai entregar os dados em ordem, não vai ter problema de chegar dado fora de ordem ou dado faltando. Então é um protocolo que normalmente é utilizado para quando eu quero algo mais confiável, um transporte de dados mais confiável. Então ele vai ter o servidor, ele vai trabalhar numa porta utilizando o protocolo TCP. Ele vai ficar escutando nessa porta requisições que vão ser enviadas por clientes. Quem que pode ser cliente HTTP? A gente tem navegadores, diversos tipos de navegadores, a gente tem aplicativos. Que tipo de aplicativos? Aí a gente já pode falar que qualquer tipo de aplicativo você pode fazer em duas linhas de código um cliente HTTP. A gente vai ver, por exemplo, que existe algumas ferramentas como Core, como Postman, Insomnia, que são clientes HTTP que podem mandar requisições HTTP, o próprio navegador. Atualmente você tem dispositivos que às vezes conversam com servidores, por exemplo, você tem um ponto na sua casa que reúne a qual, por exemplo, vários dispositivos da sua casa mandam status de o que está acontecendo, câmeras, por exemplo, manda status para um servidor HTTP que vai estar reunindo os status de vários dispositivos. Bem, enfim, aqui entra muita coisa, porque o protocolo HTTP atualmente ele não é só utilizado para a web. O protocolo HTTP atualmente é utilizado não somente para você ver páginas web, mas para comunicação de dados em si. Então tem duas aplicações que estão conversando. Entre essas duas aplicações você pode falar XML, você pode falar JSON, você pode mandar arquivo. Não necessariamente você precisa de HTML e CSS para mostrar alguma coisa bonitinha. São dados que estão sendo mandados de uma aplicação para outra. Então o protocolo HTTP é utilizado para comunicação em geral, tá? Então você vai ter uma requisição e você vai ter uma resposta. Nessa requisição aqui, essa requisição ela vai conter uma pergunta. Então o cliente ele quer alguma coisa do servidor. Na verdade, ele pode requisitar um dado ou ele pode simplesmente enviar um dado. Vamos supor que eu queira logar no sistema. Então, para logar no sistema, eu estou enviando as minhas credenciais, o meu usuário e senha. Vamos supor que eu queira obter alguma coisa do servidor, quero obter uma lista de produtos, uma lista de fotos. Então, vou mandar uma requisição para obter essa lista de produtos, essa lista de fotos, e o servidor vai me responder. Então, eu tenho um request, que é a minha requisição, e um response, que vai ser a resposta do servidor. Algo bem simples que a gente faz no dia a dia é enviar uma requisição de página. Vamos supor, eu vou lá no meu navegador, simplesmente digito uma página aqui e dou um Enter. Vamos ver como é que isso funciona? Eu vou abrir um navegador aqui para a gente fazer esse teste. Com o navegador aberto, vocês vão teclar F12. Ele deve aparecer essa lista aqui de ferramentas aqui embaixo para vocês. A gente vai na aba de Network. Nessa aba de Network, vocês vão deixar nessa aba de Network e eu vou vir aqui e vou clicar novamente no endereço. Tudo que vocês estão vendo aqui são requisições HTTP. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco mais só para a gente poder ver tudo que está acontecendo aqui. Eu fiz uma solicitação para o bbc.com, essa página aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui vocês conseguem ver algumas coisas
em relação à minha requisição. Eu acabei de requisitar o bbc.com. Essa foi uma requisição de GET, tá? Esse aqui é o endereço IP remoto que está sendo requisitado. Aqui vocês vão ver diversos headers, dos cabeçalhos relacionados com a resposta do servidor. Então ele tem aqui um monte de coisa que o servidor mandou para mim. Esses headers aqui são relacionados à minha requisição. Então, request headers são os headers que o meu navegador está enviando para o servidor. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que tipo de linguagem que eu aceito, quais os tipos de codificação que o meu navegador aceita, cookies. Esses cookies aqui a gente vai ver mais para frente, mas eles estão relacionados a armazenamento vamos supor, de coisas comuns aqui vamos supor que eu estou no site da Amazon, eu faço uma pesquisa, o site da Amazon vê que eu gosto de futebol e começa a guardar, por exemplo, os produtos que eu normalmente tenho interesse. Ele pode armazenar tanto no servidor, se eu estiver logado, né, vamos supor que eu estou logado no sistema da Amazon, ele sabe que o usuário Maicon tá logado, ele vai armazenar a lista de produtos que o Maicon gosta lá no próprio banco de dados da Amazon. Mas se eu não estiver logado, como é que ele sabe que eu sou eu? Ou, por exemplo, assim, ele pode utilizar cookies para saber que eu sou eu. Então ele armazena um cookie no meu navegador e toda vez que eu acesso a página dele, ele vai ver que esse cookie, através desse cookie aqui, que eu sou o Maicon, ele pode utilizar isso daqui para armazenar os dados dentro do banco de dados. Ou ele pode armazenar dentro do próprio cookie. Tá? Então, é uma forma de armazenamento de sessão que é utilizado por sites. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui vocês vão ver o preview. Tá? Isso aqui é o próprio a resposta que o servidor mandou para a gente. Vocês vão ver aqui que a página está organizadinha, está bonitinha, mas a resposta que o servidor manda para a gente é essa daqui. Ó. Tá? A primeira resposta. Então esse daqui é um HTML cru. Ele não tem nada aqui, ó. Um monte de somente texto, tá? Se vocês olharem aqui, ó, esse aqui é o primeiro HTML de resposta que a página do BBC manda pra gente. Só que nessa resposta vocês vão perceber que existem algumas coisas, como por exemplo aqui, ó. Esse cara está fazendo referência a esse arquivo CSS. Aqui está fazendo referência a esse arquivo JS. Aqui estou fazendo referência a outro arquivo JS. Aqui eu estou fazendo referência a um arquivo JPG. E por aí vai. Vocês vão ver que o site aqui tem um monte de referência. Aqui eu estou fazendo referência a outro CSS. Aqui a outro JavaScript. Aqui vocês vão ver um monte de referência de figuras também. Aqui SVGs que estão sendo carregados dentro da própria página, que provavelmente são esses daqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esses aqui devem ser tudo SVG, tá? Então, tudo isso daqui faz parte da primeira resposta que eu recebo. Vocês percebem que não está vindo aqui figuras, está vindo HTML puro. Tudo que vocês estão vendo aqui de referência a outros arquivos, como por exemplo esse JPG aqui, ó, eles vão ser carregados depois. Então vocês vão ver que depois do carregamento da página principal, o meu navegador ele vai interpretar esse HTML e vai ver tudo que eu tenho de referência a URLs externas aqui, ó, que são JavaScript, são arquivos JavaScript, arquivos de fonte, arquivos CSS, figuras principalmente. Então ele vai para cada um desses arquivos, ele vai fazer essas requisições que vocês estão vendo do lado esquerdo aqui. Ó. Então começou com a primeira requisição do BBC. Depois ele começou a fazer um monte de outras requisições. Uma para cada arquivo. Ó. Reparem, carreguei uma foto, carreguei outra foto. Aqui é outra foto, outra foto, outra foto, outra foto, outra foto, outra foto. Todas aqui ó, são requisições separadas. Isso aqui é para a gente poder entender que a página não é carregada de uma vez só. Então a primeira resposta que ele deu para a gente foi essa daqui, ó. Foi essa página HTML aqui. Ó.
Mas só que aqui ele encontrou referências a várias outras figuras, sites, arquivos que tinham que ser carregados. E daí ele começou a carregar separadamente cada um deles. Cada um desses aqui é uma requisição HTTP separada. Então aqui vocês podem ver que essa requisição HTTP ele gerou uma resposta, que a gente já vai ver do que se trata. Ele tem um tipo, que a gente já vai ver do que se trata também. Ele tem um nome, tá? A partir de onde aqui. Esse aqui vocês vão ver, por exemplo, que o nosso index, aqui ele carregou alguns arquivos. Então todos esses caras aqui são referenciados dentro do index. Mas o nosso index carrega JavaScript, também carrega CSS, que podem fazer referências a outros arquivos. Então esse cara aqui, por exemplo, ele está sendo referenciado dentro aqui desse CSS. Esse cara aqui está sendo referenciado dentro desse require.min.jss. Então vocês estão vendo aqui como é que funciona. Cada arquivo vai fazendo suas referências e o navegador vai interpretando, buscando esses arquivos até que ele possa pegar e carregar tudo que a gente precisa para poder ver a página. Aqui vocês viram, aqui embaixo está escrito 151 requisições HTTP. Então isso aqui é uma requisição HTTP. Tá? Ele fez uma requisição de HTTP para cada uma, para cada referência de arquivo que eu precisei, figura, JavaScript, fonte, ele fez uma requisição separada. Voltando aqui então à nossa apresentação, o HTTP ele é um protocolo bem, assim, é mais fácil de entender que protocolo, por exemplo, como protocolo IP, protocolo TCP, porque ele é um protocolo textual, ele não é dividido em bits, é um protocolo textual. Vocês podem escrever tudo que você está fazendo, tudo isso daqui manualmente dentro por exemplo, pega o Notepad e escreve. Isso daqui é um protocolo textual. Então você está vendo aqui do que se trata a requisição. Então aqui, essa aqui é uma requisição, tá? A requisição minha para o BBC. Tudo isso aqui vocês podem ver lá a primeira coisa que a gente viu lá quando a gente abriu a abinha do network. Vocês clicam lá, vocês conseguem ver a requisição e está escrito isso daqui, ó. O que ele está querendo? A requisição dele é uma requisição de GET, que ele quer obter o barra. Vocês viram que no nosso primeiro exemplo, a gente fez um Hello World no barra, a gente desenvolveu um Hello World do nossa aplicação. Então, o barra, onde que ele vem? É aqui, ó. É aqui que o servidor sabe qual que é o caminho que o cliente está requisitando. Aqui vem qual que é o protocolo que o cliente está utilizando, então protocolo 1.1. Existem servidores que vão falar o protocolo 2, existem clientes que já vão falar o protocolo 2, mas o servidor normalmente responde, tá, com o mesmo protocolo que o cliente conhece, que o cliente vai saber como interpretar. O host qual que é o domínio que vocês estão fazendo a requisição. No nosso caso é a bbc.com, pode ser localhost, pode ser wall.com.br, pode ser o fr.edu.br. Esse connection aqui é algo muito interessante, que ele está relacionado com o tipo da conexão que eu vou ter com o servidor. Vocês viram agora há pouco que a gente tem mas um monte de requisições aqui, ó. Deixa eu só abrir novamente. Aqui, ó. Todas essas requisições aqui são feitas para o mesmo servidor. Tá? Às vezes vocês vão encontrar aqui que são outros servidores também, mas normalmente feitos para o mesmo. E o que vai acontecer com o navegador? Né? O navegador ele costuma manter a conexão aberta, a conexão TCP, para não ter que ficar abrindo uma conexão para cada arquivo, para cada JavaScript, para cada CSS que eu vou fazer, que eu vou precisar. Então a conexão é mantida aberta e ele utiliza a mesma conexão para pegar todos os arquivos lá. Mas isso daqui ele pode variar, tá? Então quando eu tenho muito arquivo para pegar, ele não vai ficar com uma conexão só carregando tudo. Ele provavelmente vai abrir umas 5 conexões e mantê-las abertas e vai carregando em paralelo tudo que a gente vai precisando. Isso daqui já é um pouco mais da organização de como que o navegador funciona e não como o protocolo funciona, tá? Aqui user agent já vai ser qual que é o tipo do cliente. Então aqui eu estou usando, por exemplo, Mozilla, no meu caso é o Chrome, tá? Aqui
aqui ele, na verdade, ele entrega tudo em um aqui. Então, se você estivesse no Mozilla, aqui na Apple, ou qualquer outra coisa, que ele ia colocar esse user agent aqui, tá? Esse accept é qual que é o tipo de codificação que o meu navegador aceita. Então, eu aceito HTML, eu aceito XHTML, imagem, seja lá qual imagem for. Enfim, são coisas que eu aceito que o servidor pode mandar que eu vou saber como interpretar. Isso daqui é muito importante. Codificação. Então o servidor pode me mandar alguma coisa compactada, por exemplo, eu mando um texto compactado para economizar a banda de rede, ou ele pode mandar algo que não está compactado, algo puro, sem precisar fazer a descompactação, decompactação no cliente. Tá? Isso aqui é o tipo de linguagem. Então eu aceito que meu navegador é inglês, então ele vai aceitar inglês. E se eu estivesse utilizando português, ia estar escrito aqui português. Tá? Então, isso daqui são os principais cabeçalhos que normalmente vocês vão encontrar nas requisições HTTP.